Olá, tudo bem? Quantas vezes nós fazemos algumas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo pessoas que nós encontramos pelo caminho, só que aí, nesse momento, nós, na nossa humanidade, fazemos isso buscando receber algo em troca. Nós, muitas vezes, agimos assim, com esse pensamento: se eu tenho que dar, eu tenho que receber. E muitas vezes, na verdade, o ideal seria que nós fizéssemos algo para o outro sem pensar em receber nada em troca. Que nós fizéssemos isso apenas com esse sentimento de fazer algo, sabendo que você está fazendo algo de positivo, algo que vai contribuir para a vida do outro. E só por isso que tivéssemos essa satisfação e fôssemos então agradecidos por essas nossas ações. E a vida, nós observamos que é uma grande, uma imensa corrente, é um círculo que está ao nosso redor. Nós, com certeza, não vivemos sozinhos, não vivemos e não podemos viver isolados. A nossa vida realmente se faz quando estamos com as pessoas, e assim os nossos aprendizados, as nossas experiências, a nossa sabedoria que vai se desenvolvendo todos os dias. E é interessante percebermos que, nesse sentido, quando nós começamos a compreender que fazendo algo assim nós cresceremos muito mais, que nós estaremos mais isentos e mais leves apenas por fazer o bem, por agir com amor para com as outras pessoas. Como aquele mandamento também cristão que nos diz, que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos, nesse sentido de que o que eu faço para mim, eu deveria pensar em fazer para o outro, mas também há uma segunda interpretação, de que se eu quero o bem do outro, eu tenho que fazer pelo outro, ou pelo menos tentar pensar assim, em fazer para ele o que ele gostaria que fosse feito a ele. Porque, por exemplo, nós podemos compreender o seguinte: se nós fôssemos pensar e nós temos que fazer simplesmente para nós, fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse para nós, talvez esse outro, ele não tenha, e assim acontece muitas vezes, ele não tem os mesmos gostos, não tem as mesmas atitudes, ele não absorve a vida da mesma maneira que a gente, aquela pessoa. Então é interessante que nós nos aproximemos dessa pessoa e compreendemos o que ela realmente precisa, como ela está nesse momento, que eu posso fazer algo para poder contribuir para a vida dela. E a gente observa justamente isso, que a vida é esse círculo, é essa corrente. E quando o que nós fazemos para o outro, isso tende a voltar para nós. É um vai e volta, é um bumerangue. Aquilo que fazemos, de alguma maneira, volta para nós. Talvez não da forma que gostaríamos, mas isso volta para nós de alguma maneira. E compreendemos que, porque Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Às vezes a gente quer, a gente deseja algumas coisas, mas será que a gente realmente necessita, precisa disso? Ou será que nós precisamos de outras coisas na vida que vão contribuir muito mais para o nosso desenvolvimento vital, para essa lida da nossa missão aqui na Terra? Interessante que há uma história que fala um pouco sobre isso. Essa história nos diz, por exemplo, que havia uma mulher, uma senhora, que ela estava em uma estrada que naquele momento estava erma, estava deserta, pelo horário que estava ali naquele momento, e ela começou a sentir medo, porque quando ela percebeu, o seu carro, o carro que ela estava ali, estava com o pneu furado. E agora ela pensou, não tem ninguém por aqui, quem poderia me ajudar nesse momento?
Até que então, após ela ter esperado, aguardado ali e tentando compreender como poderia resolver aquela situação, ela percebeu que vinha um homem, vinha um cidadão em sua direção, e ela ficou naquele momento com medo realmente, porque ficou pensando que ele poderia fazer algo com ela, já que ela estava sozinha. E ela, ao analisar aquele homem que vinha, ela percebeu que ele parecia muito cansado e parecia que estava demonstrando assim, né, estar com muita fome. Mas aquele homem chegou para ela, e para que ela então mudasse aquele sentimento, aquela percepção, ele já chegou para aquela mulher e disse: eu estou aqui para te ajudar, o que você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Então ele percebeu imediatamente que o carro estava ali porque estava com o pneu furado, e ele imediatamente começou ali a fazer os procedimentos para trocar o pneu. A partir daquele momento, e eles foram conversando um pouco mais, até que então foi feito, ele trocou o pneu daquele carro, e a mulher, claro, né, muito agradecida, ela virou-se para ele e falou, né, quanto seria aquele trabalho, né, porque ela tinha ali naquele momento condições de poder pagar aquele homem. Mas o homem, né, ele não disse nada. Na verdade, naquele momento ele virou-se para ela, né, disse o nome dele, ele se chamava Brian, e naquele momento ele simplesmente disse para ela: olha, minha senhora, eu estou aqui, realmente fiz isso para lhe ajudar, e peço assim que, se a senhora realmente quiser me reembolsar, que no caminho, no seu caminho, na sua vida, quando a senhora encontrar alguém que perceber que esteja precisando, esteja necessitando de alguma ajuda, de algum apoio, de algum auxílio, que a senhora possa então fazer o mesmo, né? E naquele momento que a senhora possa se lembrar de hoje, possa se lembrar de mim. Então, ele foi embora, aquela senhora ficou muito agradecida, e ela no caminho, mais à frente, ela parou em um local que havia um restaurante, e nesse restaurante ela percebeu que era um lugar, as instalações mais simples, e quando ela sentou-se ali, é que ela foi ali, tomou um banho e foi então fazer a sua refeição, a mulher que lhe atendeu, ela percebeu que era uma mulher que estava grávida, ela parecia estar ali também bastante cansada, estava ali, parece, com o corpo inchado, com os pés inchados, né? Estava ali realmente já uma gestação bem avançada. Mas a mulher lhe atendeu aquela senhora com um grande sorriso no rosto, com muita satisfação, e ao ela terminar de fazer a sua refeição, ela entregou para a garçonete, essa moça que estava grávida, estava ali gestante, entregou para ela uma nota de $100, e a garçonete foi então, voltou até o balcão para buscar o troco, para entregar para essa senhora. Quando a garçonete retornou até a mesa, ela percebeu que aquela senhora já tinha ido embora. Ela ficou sem entender o que aconteceu, mas verificou que tinha sobre a mesa um guardanapo, e naquele guardanapo havia um escrito, e também percebeu que tinha ali algumas notas. Na verdade, ali havia $400. E a senhora dizia naquele bilhete que naquele momento ela não devia nada a ela. Aquela garçonete não devia nada àquela senhora, que ela já estava muito satisfeita, e que então ela, como gesto de gratidão por toda aquela forma de atendê-la, de ajudá-la, ela deixou aquele valor para que aquilo fosse realmente utilizado por ela. Então a garçonete ficou muito feliz, inclusive ficou aos prantos naquele momento, mas então recebeu aquele valor, pegou aquele guardanapo e guardou para si, e continuou a atender as pessoas ali da melhor forma possível, com um sorriso no rosto, a limpar, a organizar todo aquele restaurante. Ao final do dia, a garçonete chegou em casa bastante cansada, já era tarde da noite. Então, naquele momento, ela deitou-se e ficou pensando nessa senhora. Pensando, nossa, como essa senhora sabia das minhas necessidades, da necessidade da minha família, da necessidade aqui que nós estamos passando, porque daqui a poucos dias, né, chegaria esse bebê também. E naquele momento, ao refletir sobre isso, ela, ao deitar na cama,
verificou ali que o seu marido estava ali deitado também. Ela virou-se para o seu marido, né, e disse para ele, né, como se dissesse para ele, desejando para ele boa noite, e disse para ele, né, boa noite, Brian, né, eu te amo. Então nessa história, olha só, como nós podemos compreender que é o círculo da vida, a corrente do bem, uma corrente de amor que se faz. Aquela senhora foi ajudada e depois, né, no próximo momento, ela ajudou aquela garçonete sem saber que ela estava ajudando a esposa do Brian, que tinha ajudado a trocar o pneu daquela senhora, né, momentos antes. Então, isso se faz realmente necessário e feliz para que nós possamos refletir a nossa vida de quão bem nós temos feito as pessoas, de como a gente tem tratado a nossa vida, porque realmente o que a gente faz, né, para o outro, isso de alguma maneira volta para a gente. Às vezes não da gente que a gente, não da forma, né, que a gente quer, mas de alguma maneira volta para a gente, seja de bem ou seja algo que a gente faz que não seja positivo, que seja negativo para as outras pessoas. Então por isso se faz importante nós ficarmos atentos às nossas ações, purificarmos a nossa mente, o nosso espírito, para que a gente busque construir, desenvolver mais no caminho do auxílio, no caminho do amor e do bem ao outro sempre. E no mais, né, agradeço você por mais esse momento e desejo, né, que Deus possa lhe abençoar muito e nos encontramos, se Deus quiser, né, na próxima semana, com as bênçãos de Deus. Então, até mais, um excelente dia. Tchau, tchau.